Oi, mundo! Seja bem-vindo ao Mulher Fala Sobre Política, a primeira série especial da De Mulher para o Mundo. Pegando carona no importantíssimo período em que estamos, ano de eleições presidenciais, em uma época em que claramente cada vez mais falamos sobre esse tema, talvez sem conhecê-lo a fundo, neste e nos próximos episódios falaremos sobre ela, a política. E, para começar, que tal a gente pegar as coisas bem do comecinho mesmo? No nosso primeiro episódio, vamos juntos tentar entender o que é política. Quando jogamos no Google, arte ou ciência de governar. Arte ou ciência de organização, direção e administração de nações ou estados. Essas são definições do Oxford Languages. Agora, que tal a gente fazer uma viagem pela história? A palavra política é derivada do grego políticos, que se referia aos cidadãos que viviam nas polis. As polis surgiram no século 8 a.C., quando os genos, pequenas aldeias com terras de uso coletivo, passaram a ser insuficientes, tanto para a população quanto para o comércio, exigindo maior organização. O que isso significou para aqueles povos? Uma reordenação do espaço, entre o campo e o centro, que era a cidade. A polis tinha a própria estrutura, o que fazia dela independente social, econômica e politicamente. E tinha um espaço extremamente importante no surgimento da democracia como entendemos hoje, a ágora, onde aconteciam reuniões de todos os tipos, desde comerciais a políticas. Nesse contexto, é política a participação em comunidade, ou seja, a vida coletiva. E se quisermos a ajudinha de um pensador para nortear esse raciocínio, Aristóteles está aí para isso. Para ele, o ser humano é um animal político que, inconscientemente, busca uma vida em comunidade, já que precisa de outros animais como ele para satisfazer suas demandas, sejam elas materiais ou emocionais. Esse animal político seria, em essência, diferente dos outros por ter a capacidade de comunicação, expressão e criação, isto é, compartilhar e explicar suas ideias, imaginar e conceber o novo, seja ele físico, um objeto qualquer, ou abstrato, como a palavra futuro, por exemplo. Então, nessa concepção de Aristóteles, somos políticos desde sempre e para sempre, justamente porque chegamos ao mundo inseridos em um nicho social, a família, que já possui por si só níveis de hierarquia. Mas veja bem, o próprio Aristóteles dizia que a sociedade política existe com a finalidade das nobres ações, não por mero companheirismo. Essas nobres ações seriam, portanto, a decisão das regras pelas quais os homens viverão e quais objetivos buscarão coletivamente. Como já disse agora há pouco, a palavra política veio dos políticos, os cidadãos, mas o som desse termo é hoje voltado àquele que se ocupa da política. Essa organização surgida na Grécia, expressa sobretudo na chamada democracia ateniense, é a base do nosso sistema político vigente, sobre o qual falaremos em breve. Outra coisa que fez com que a política como conhecemos passasse a existir foi a participação do povo na vida política, ou seja, sua opinião direta, já que as decisões precisavam ser tomadas também pela população. Assim, naquela época e naquele lugar, foram criadas leis que determinavam como deveria ser a participação dos cidadãos no sistema político. Tinham o direito de participar da democracia ateniense apenas homens com terras, maiores de idade e filhos de pais atenienses. Mulheres, escravos e estrangeiros não estavam inclusos como eleitores. Uma estimativa básica é de que apenas 30% da população ateniense adulta participasse do processo eleitoral. A política, como ciência, está diretamente ligada ao funcionamento e estrutura de uma sociedade, do Estado e de suas instituições, bem como as relações de poder e organização do tal Estado. É possível resumir a ação política em 3 pontos: a resolução de conflitos, a tomada de decisões e o poder. Um possível 4º ponto seria a manutenção da ordem, ou seja, o trabalho constante para impedir ou diminuir o caos e os conflitos. Na visão de Aristóteles, a política deve estar sempre ligada à moral, sendo o Estado uma instituição moral superior ao indivíduo e que tem por finalidade o bem comum.
Moral aqui significa certo, bom, altruísta. Viajando no tempo para muito depois, em 1532, com a publicação do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, podemos ter outra visão sobre política. Os fins justificam os meios não foi uma frase citada por Maquiavel, mas define parte de seu pensamento sobre política. O livro chegou a ser considerado um manual para governantes, ensinando a conquistar e manter o poder. Nele, o autor quebra a imagem mantida por Aristóteles de que o ser humano agirá politicamente para o bem comum, trazendo uma imagem diferente, de que o ser humano será sempre guiado pelo próprio interesse, independente da época e do modelo social em que vive. Para Maquiavel, um bom líder vai conquistar e manter o poder a partir de uma boa imagem, construída a partir de integridade, misericórdia, humanidade, sinceridade e religião. Características que não precisa ter, mas deve parecer ter. Ainda no livro O Príncipe, Maquiavel defende que o Estado deve ser laico, ou seja, não pode ser influenciado pela Igreja. Para ele, a separação dessas organizações é essencial para garantir o Estado mais justo possível para todos. Continuamos estudando Maquiavel hoje não à toa, mas porque suas teorias continuam atuais e falam sobre aspectos fundamentais da sociedade humana. Se pararmos para comparar esse conhecimento de sua obra que acabamos de discutir, em quantos políticos não podemos encaixar essa imagem? Quantos políticos não parecem ser os candidatos ideais, vendendo as ideias perfeitas nas horas mais apropriadas, exatamente como a população espera? O que boa parte dos políticos vende não é exatamente uma promessa de integridade, misericórdia, humanidade, sinceridade e muitas vezes religião? Que tal a gente fazer um teste? Eu te convido a procurar na internet um vídeo de uma campanha eleitoral de qualquer político e procurar na fala dele esses exatos elementos. Se você praticar esse exercício, muito provavelmente vai encontrar até mesmo mais de um. Porque o que podemos esperar de alguém que potencialmente vamos eleger como nosso representante? Que seja íntegro, ou seja, honesto, inocente, que seja misericordioso, humano, ou seja, que cuide daqueles que têm menos, que seja sincero, ou seja, aponte sem rodeios os problemas, fale a verdade. E quanto a ser religioso em um país cuja população, segundo dados do Datafolha, é 50% católica e 31% evangélica, o mais natural de se esperar é que esse candidato a nos representar represente também os princípios da nossa religião, certo? Então, para não falar demais e acabar nos confundindo, que tal fazermos uma pausa? Sabemos que existem diversas formas de governo sobre as quais podemos discutir mais tarde, mas no próximo episódio vamos conversar um pouco mais sobre o modelo vigente no Brasil, a democracia.